Então, assim, o que eu vou fazer aqui nessa aula vai ser poupar principalmente muitos testes e muito tempo de vocês, muito dinheiro também, com erros e com coisas que não fazem sentido. Mas, Luciano, subir minhas campanhas, subir meus anúncios, como é que você otimiza, como é que você faz tudo isso? E aqui a gente entra em detalhes que são extremamente importantes, tá? Primeiro, a gente recomenda que você comece com o seu investimento diário, o valor do seu produto, tá? Então, se o seu produto é R$ 100, o seu orçamento diário deve ser R$ 100. Se o seu produto custa 200, o seu orçamento diário, dividido pelas duas campanhas, deve ser R$ 200, tá? E aí, você vai colocar se R$ 200, você vai colocar 100 numa e 100 noutra? Bom, depende do tamanho do seu público quente. Se ele for extremamente pequeno, não vale a pena. Coloca, sei lá, R$ 150 na frio e 50 na quente. Tá? Então você vai distribuir conforme o tamanho do seu público. Não tem uma conta certa aqui, tá bom? E não tem certo nem errado, tá? Mas comece com o valor do produto. Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você calcular o seu retorno sobre o seu investimento. E você sabe mais ou menos o seguinte, que é, se você tiver o dobro das vendas, o valor investido, você está no 0 a 0. Porque se você for calcular imposto, se você for calcular custo da plataforma, tá? Se você for calcular outros detalhes, bom, se você, para nós, pelo menos, a gente geralmente conta dessa forma, tá? Então a gente sabe que se a gente tiver uma campanha com o valor de um livro, se a gente vendeu 2 livros nesse dia, ou 2 e-books, no caso do livro é pior, mais difícil fazer essa conta porque é um produto físico, mas no caso do infoproduto, se o seu produto custa R$ 100, se você investiu R$ 100 por dia, se você vendeu 200, a princípio você está no 0 a 0, tá? Ok? Então é um jeito simples de você calcular o seu orçamento. Então quanto é que eu devo investir? Segue essa regra que vai facilitar muito as suas contas, tá? Como é que funciona o nosso processo de otimização da campanha? O que é otimização da campanha? Luciano, beleza, subi minha campanha, e agora o que eu faço? Vou ficar olhando para os números? Bom, agora eu vou te dar o passo a passo que a gente segue aqui internamente. Primeira coisa, espere sempre de 2 a 3 dias. Não vale a pena você tomar grandes decisões, tá? Grandes decisões com menos de 2, 3 dias. Porque o Facebook não teve inteligência, as coisas não rodaram, então não dá para tomar grandes decisões. Então a gente aqui internamente espera uns 2 a 3 dias. Se você tiver mais apertado de grana, 2 dias. Se puder esperar um pouquinho mais, uns 2 a 3 dias, tá? E após esse período, na verdade, não é durante, de português. Após esse período, o que você vai otimizar? Você vai otimizar criativos, anúncios, ou seja, você vai começar a ver ao fim desses 2 ou 3 dias quais são os anúncios que estão dando menos retorno para você. E você vai pausando os anúncios que não estão dando um retorno tão legal. Então você tem lá o Ad 1, o Ad 2, o Ad 3. Você pausa o 2 e o 3, se um está dando um retorno melhor para você, tá? Outra coisa, você vai olhando os conjuntos que estão dando menos retorno e você vai pausando eles, tá? Então, no caso do quente, se for tudo misturado, não tem nada para pausar, mas no caso do frio, tem. Então, você vai pausando aqueles anúncios ali que estão acima do seu CAC, acima do CAC que você definiu. Então, por isso que é muito importante aquela conta lá no início. Você faz a conta do seu CAC e você tiver acima do seu CAC, você começa a pausar essas campanhas. Você vai analisando também os posicionamentos. Pô, no Facebook está mais caro, ou no Instagram está mais caro, ou aqui está mais barato, ali está mais caro. Você vai removendo os posicionamentos onde o seu custo por aquisição estão mais caros. Você vai analisando as idades. Pô, qual faixa etária está comprando mais barato ou não? Qual gênero, homem ou mulher? Você vai pausando também, pô, mulher está mais barato, homem está mais barato, etc. Tá? Estados, no caso do Brasil, ou distritos, no caso de Portugal, você pode ir baixando também. Tá? Então você vai fazendo essas otimizações a partir dos 3 dias. Ok? Então eu dei aqui um exemplo para vocês de como pode ser o processo de otimização. Tá? E assim, pessoal, isso aqui são vários meses de estudo, então eu peço que vocês usem com carinho, tá? Porque é uma informação extremamente importante aqui. Então, por exemplo, no dia 3, você pode pausar os criativos que não foram tão bem, tá? Você já começa pausando os criativos que não foram tão bem. No dia 4 e 5,
você pausa os conjuntos que não foram tão bem, tá? Então você vai fazendo as coisas por escadinha, você vai indo passo a passo. O dia 6 e 7, você pausa os posicionamentos que não foram tão bem. No dia 8 e 9, você começa a pausar idade, gênero, etc, tá? E lá para o dia 10, você acaba tendo seus criativos e conjuntos vencedores. Então, você vê que ao longo do tempo, você vai otimizando o seu trabalho. Não é de um dia para o outro, você não pode tomar decisões desesperadas em poucos dias. Você vai otimizando aos poucos os detalhes da sua campanha. Okay? Então, isso é um passo a passo que você, inclusive, pode seguir aí no negócio de vocês. Ok, vamos andar aqui um pouquinho para a parte dos orçamentos, que é uma parte também extremamente importante, tá? Mexendo com orçamentos. E aqui tem algumas regras que são internas que a gente segue e que eu recomendo que você siga também, tá? Primeiro, se ao fim de 2 ou 3 dias você tiver com um ROI, um retorno sobre o seu investimento positivo, ou seja, no caso do produto de R$100, se você estiver vendendo mais do que R$200 em média, sobe o seu orçamento 20%, tá? Significa que as suas campanhas estão indo bem, tá? Então suba o seu orçamento 20%, tá? Então você está lá com R$100 por dia, pô, sobe para 120, tá? Ah, Luciano, mas em qual das duas campanhas eu coloco? Bom, aí é uma decisão sua. Você vai vendo qual delas está no melhor retorno, qual você vai passar mais o orçamento. Aí uma análise de caso a caso. Tá? Mas se tiver com ROI positivo, sobe 20%. Ok? Se o ROI estiver negativo, desce 10%. Tá? Então, pô, ao fim de 2 ou 3 dias está negativo. Pô, desce 10% do seu orçamento. Por que não descer 20%? Porque se você tem 2 ou 3 dias que não estão tão bons e você vai num percentual muito alto, daqui a pouco você não tem orçamento. Então, vai jogando 20% para cima, 10% para baixo. E repita esse processo diariamente. Tá? Diariamente, esse processo. Okay? Então, perpétua um trabalho diário, incluindo final de semana. Tá? E falando em final de semana, com o passar do tempo, você começa a avaliar se no seu caso, se final de semana é um dia muito bom ou muito ruim, você pode ir jogando orçamento também com isso. No nosso caso, a gente não sente uma variação tão grande no final de semana, mas pode ser que no seu caso você sinta. Tá bom? Então, fica também um aviso para vocês, tá? Mas, Luciano, beleza, e se não tiver nenhuma venda? Você falou aí para a gente otimizar por vendas, mas se não tiver nenhuma venda, como é que eu otimizo as minhas campanhas? Como é que eu melhoro essa otimização das campanhas? Bom, se você não tiver nenhuma venda, olha para os conjuntos e anúncios que tiveram mais iniciações ao carrinho, mais initiate checkout. Por quê? Porque se a pessoa está chegando próximo do initiate checkout, o conjunto ou anúncio pelo menos está levando ela para perto da venda. Tá? Então, se você não tem como se basear pela venda, se baseie pelo initiate checkout. Se você ainda não tem iniciações de checkout, escolhe os seus anúncios ou conjuntos que tiveram CTR maior. Se eles tiveram um CTR maior, significa que eles têm uma maior taxa de cliques. Se eles têm uma maior taxa de cliques, bom, eles têm aí uma maior chance de sucesso também, tá? No caso das palestras e produtos que têm captura de contatos, tá? Escolhe os que estão com o custo por lead mais barato. Tá? Porque se você está capturando, você pode não estar convertendo na sua palestra, você pode ainda não estar trazendo pessoas para o checkout, mas se você está trazendo leads mais baratas, bom, você está um passo mais próximo. Tá? Então escolhe aquelas criativos e conjuntos que tenham um custo por lead mais barato. Beleza? E é assim que a gente faz essas otimizações no perpétuo.